Olá, boa noite. Acho que tem que virar o dispositivo assim. Ok. Boa noite, boa noite. Meu primo Said. Vamos lá, meu primo Said. Convidar. Said Ribeiro, meu primo do Rio Grande do Norte. E nós vamos conversar aqui, bater um papo agora. Deus abençoe a todos os que vão entrando. E nós queremos tratar sobre alguns assuntos relacionados à pandemia, né? E do Rio Grande do Norte, meu primo, servo do Senhor, obreiro da casa do Senhor, sou o pastor Marcelo, que vos fala. As pessoas que forem entrando, né? Se quiser deixar seus comentários aí embaixo, né? Irmã Cristina, irmão Rogério entrando. Deus abençoe a todos. Said, estou esperando você entrar, meu primo, para a gente começar e fomentar aí um debate, uma boa conversa a respeito de alguns assuntos relevantes para a nossa sociedade nesses últimos dias. Amém? Se aceitar aí, tá? E nós vamos bater um papo aqui agora, papo de gente grande. Pai do Senhor, Said. A paz do Senhor, meu irmão, meu pastor, meu primo, pastor Oh, que Marcelo Ribeiro, legal. tudo bom, meu irmão? Tá tudo na paz, graças a Tá me Deus, ouvindo né? direitinho? Tá me vendo direitinho? Tudo bem. E você me ouve bem? Tudo, tô ouvindo perfeitamente, graças a Deus. Tudo na paz. Fechou, fechou. Então nós vamos lá agora, né? Nós vamos primeiro fazer uma oração, né? Agradecer a Deus por esse momento, né? Eu estou muito feliz por poder lhe ver, né? Poder ver meu Amém. primo aí e dizer para você que nós estamos com muita saudade, tá bom? Mas vamos orar para Deus nos agraciar e nos abençoar, nos dar sabedoria com todos os assuntos que nós vamos conversar agora, né? E todos sejam ministrados também por essa oração. Amém? Pai do Senhor, irmã Antônia, Deus abençoe. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, e nós queremos te pedir toda sabedoria, onde nós iremos tratar de alguns assuntos relevantes para a nossa sociedade, não só para os cristãos, mas de alguma forma, Senhor, estão sendo de alguma forma atormentados por este vírus. Pai, nós queremos te agradecer e nos dê conversarmos e dialogarmos em nome de Jesus. Gente, o meu primo, acredito que a internet dele deu uma quedazinha, deu uma saidinha, mas já retorna, né? Nós estamos aqui para conversar um pouco a respeito desse cenário que nós estamos enfrentando, cenário de quarentena, cenário de pandemia, né? Nunca, para nós brasileiros, nós ouvíamos falar, a não ser nos livros de história, em alguns outros cenários, em outras épocas, que nós ouvimos falar sobre o coronavírus, né? Sobre pandemia, sobre vírus alastrando, né? As cidades, os municípios, os países, os estados e aí vai, né? E de tudo por tudo, nós queremos perceber que... Só um momento. Pastor? Pastor? Abra aqui o portão para a irmã Graça. E assim, gente, meu primo, nós separamos algumas perguntas para delimitarmos aqui esse tema de muita relevância, tá? Meu O irmão, site devia ser a sua internet, perdoe, foi? perdoe. Eu acho que eu apertei alguma coisa aqui eu fiz 4 anos de sistema de informação, meu irmão. Mas eu ainda estou aprendendo essas coisas de tecnologia até hoje, viu? Facebook, esse negócio de redes sociais, meu irmão. Meu Deus. Eu sei como que é. Mas vamos lá, Said. A primeira pergunta que nós vamos fazer, que você vai fazer agora, e eu vou tentar, né, de alguma forma, Pastor Walter, ouvir
Meu presidente está ali só de butuca de olho. Deus abençoe, pastor Walter. Amém? Said, vamos lá? Vamos começar? Então, qual que é a pergunta aí que você tem para a gente dialogar? Vamos lá. Meus irmãos, primeiramente, né, desculpe aí os transtornos na paz do Senhor. Quero pedir perdão aí ao meu pastor, que estiver me assistindo aí, estou um pouco barbudo, mas isso eu vou providenciar, vou tirar em breve. Espero que os irmãos É estejam me nóis. ouvindo. Esse assunto, irmãos, é um assunto bastante atual, né? O qual todos nós estamos enfrentando, estamos isolados, assim, é estressante, né? Nós ficamos assim querendo sair, ir para a igreja, abraçar os irmãos, estar junto com os irmãos, mas infelizmente nós não estamos podendo fazer isso diante de toda essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, nada melhor que trazer esse assunto para nós debatemos hoje, né? Nada melhor do que o pastor Marcelo aí, um homem carregado aí de sabedoria, da graça de Deus. Eita, é Então, isso. prepare aí a sua pergunta, certo? Para a gente poder debater sobre esse assunto nesse dia de hoje. E eu creio que essa live, esse vídeo vai ser de muito proveito e creio que Deus vai falar aos nossos corações. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. E, pastor Marcelo, a primeira pergunta que nós vamos fazer sobre Vamos o lá. coronavírus e a igreja. Crente pega coronavírus? Primeira pergunta, né? Crente, o cristão, pega o coronavírus ou não? Eita, é forte essa daí, né? Ô, meu primão, é, a chuva cai sobre todos, né? Nós precisamos entender que, acima de Deus ter o controle de tudo na Terra, a vida tem um curso natural, né? Como morre o ímpio de doenças, morre o crente. A forma que o crente morre, para Deus não importa. O que importa é que Deus tem prazer na morte do justo. Isso é fato. A Bíblia corrobora essa verdade, né? A Bíblia diz que Deus tem prazer quando morre um justo, né? E o crente pega, sim, se não tomar as devidas cautelas, se não se assegurar, né, do momento, o atual momento que nós estamos passando, né? Nós temos, inclusive, casos de pessoas que nós já sabemos e soubemos, e de, inclusive, infelizmente, algumas nós perdemos, alguns irmãos em Cristo, né? Se de coronavírus totalmente, ou também já carregado de uma outra enfermidade, é aí onde os laudos cadavéricos, né? Onde os laudos afirmam ou negam, né? Se bem que hoje essa questão de coronavírus ficou muito, infelizmente, eu quero usar essa expressão aqui, tá? Ficou muito politizado, tá? Essa expressão coronavírus, né? Ficou muito politizado e eu não quero nem entrar aqui no mérito da questão, porque o assunto aqui é outro. Nós não vamos entrar nesse princípio de polarização política, esquerda, direita, quem é de Paulo, quem é de Apolo, e eu sou de Jesus, não. Mas assim, o fato é que o cristão adoece como ímpio normalmente. E tem um cachorro latindo aqui bravo, e eu estou preocupado já aqui. Mas eu acho Rapaz, que você entendeu. entendemos sim. Essa questão de cachorro, eu peguei um cachorro para criar, meu irmão. É bom, mas dá trabalho, viu? Já não bastava duas crianças, agora um cachorro é trabalhoso, viu? Mas, pastor Mas é aí, eu Marcelo, acredito que contemplou a tua pergunta. ficou, ficou perfeito, pastor Marcelo. Eu peguei um texto, pastor Marcelo, do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, o verso Diga lá. 45 vai dizer o seguinte, pastor Marcelo e amados ouvintes, irmãos aí do Facebook que estão acompanhando essa live agora. Diz assim, o verso 45: para que possa ser filhos do vosso Pai, que estás nos céus, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Com certeza. Então a gente bem sabe, pastor Marcelo, que o sol é para o justo e é para o injusto. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos crentes, não é por causa disso que nós estamos imunes, não.
É bem importante lembrar que nós devemos tomar os devidos cuidados, sim. E isso não é uma brincadeira, isso é sério. Não vamos levar em conta a questão da politização, que isso é fato, mas não vamos entrar nesse mérito, porque senão ninguém vai acabar essa live nunca. E o propósito não é esse. O propósito é falar sobre o Verdade. cristão em meio à pandemia do coronavírus. Então nós temos que ter cuidado, sim, seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, usar máscara, álcool em gel, e a gente só consegue perceber isso quando atinge os nossos próximos. E a gente tem Verdade. visto nos grupos da igreja, os irmãos da igreja, falando sobre seus parentes que, infelizmente, ao coronavírus, perderam as suas vidas, né, os seus parentes, devido à pandemia do coronavírus. Então, não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos crentes, que nós estamos imunes, não é isso? Então, Certeza. vamos para a segunda. Eu, vendo você falando, eu queria entrar aqui num outro ponto, A sem rocha. perder o foco do coronavírus. Você chegou a falar que Deus se alegra na morte do justo, certo? Sim. Mas nós somos crentes, salvos em Cristo Jesus. Se ninguém tiver certeza da sua salvação, fale agora aqui para a gente fazer uma oração, não é isso, pastor Marcelo? É verdade. Mas vamos mas, lá. mas quantos de nós quer morrer? Eu tenho, na verdade, eu tenho uma certa explicação para isso, né? Mas conclui tua pergunta, vai lá. Então, gostaria que você explicasse por que Deus se alegra na morte do justo, mas por que nós não queremos morrer? Porque nós temos certeza que nós vamos para o céu. Assim, o Said, dentro de... nós estudando, desde meninos na fé, nós descobrimos que nós, seres humanos, né? Nós homens, nós somos seres considerados tricotômicos. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. É bom que a gente diferencie, né? Corpo, alma e espírito. Espírito é o que nós conhecemos como fôlego de vida. Aquele fôlego que Deus soprou nas narinas de Adão, lá no início do Éden. Fôlego de vida, o que nós chamamos no hebraico de ruach. É o sopro, é o sopro. Todos nós temos esse sopro. É a vida, não é? E sem ela nós não estaríamos aqui respirando. A alma é o que nós chamamos de sede dos intelectos do homem. É o que faz o homem chorar, é o que faz o homem sentir medo, é o que faz o homem se entristecer ou se alegrar. É o centro das emoções do ser humano. A paz do Senhor, irmã. Deus abençoe. É um prazer conhecê-los. Amém? Essa é a minha família. O Eita, menino glória a tá Deus. dormindo. Pode concluir, pastor. Mas vamos lá. A alma, a sede dos intelectos do ser humano, né? E o corpo, que é a personificação de onde habita a alma e o espírito, é a matéria, não é? É o barro, não é? De onde Deus nos formou. Inclusive, a própria ciência corrobora essa verdade, dizendo que o nosso corpo ela tem uma completude de elementos químicos que fazem parte da Terra. Então, nós temos corpo, alma e espírito. Olha só onde é que eu vou chegar, para você entender sobre esse medo de morrer, né? Vamos lá. Imagina um culto pentecostal ou não, mas que a palavra de Deus seja ministrada sobre o céu. Nós vamos para o céu. Há aqueles que não acreditam, por exemplo, no arrebatamento da igreja, que eu acredito que é a nossa crença, de igual modo, eu e você, sua família, nós. Nós temos a crença de que a igreja será arrebatada, não é? Diferente do que acreditam os adventistas do sétimo dia, por exemplo. Eles não acreditam no arrebatamento da igreja, eles acreditam no grande dia do Senhor, que é diferente daquilo que nós acreditamos, né? O fato, imagina nós em um culto em que um pregoeiro, um pregador diz, irmão, nós vamos para o céu, nós seremos arrebatados.
Fala a verdade, Said. Na hora não dá um gozo na alma, uma alegria. Essa alegria, Said, é a alma que ela sabe que é imortal e que ela sabe que um dia reinará com o Senhor. Entenda isso. Entenda. Toda vez que fala de arrebatamento, a alma do cristão se alegra, porque ela sabe que qual é o nosso destino, qual é o nosso descanso, né? O nosso descanso é no céu de Abraão, depois nós entraremos no céu do céu, nós somos noivo de Cristo. Nos alegramos, sim ou não? Sim, é verdade. Sim. O fato é que quando humanamente se fala em morte, quem treme? O corpo. Porque existe uma promessa lá no que disse o sábio Salomão. Ele disse: olha, o pó volta para a terra. Não é isso? E o espírito volta para Deus. E esse espírito aqui, eu queria dar um parêntese, é o espírito de vida. Até o do macumbeiro, o do assassino, o do estuprador, é o vida, é o fôlego. Ele volta para Deus. Agora, a alma é que ela será eterna ou com Deus ou sem Deus. Mas aí eu te explico a razão do medo. O medo é do corpo. O corpo sabe qual é o seu destino. O corpo sabe que o seu destino é sepultura. Isso faz estremecer. O pó não quer voltar, não é? Então, assim, existem esses dois paralelos. A alma se alegra quando fala assim, ó, que o Senhor tem prazer na morte do justo. Mas o corpo, esse barro, essa carne aqui, ela sabe qual é o final dela, não é? É a corrupção que Paulo, olha o que é lindo, né? Quando Paulo vai falar do nosso arrebatamento, lá em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que o que é mortal, ô glória, se revestirá da imortalidade. Está falando de arrebatamento, né? Aí ele vai dizer o quê? O que é corruptível, e está falando do corpo mesmo. Se revestirá, ou se revestirá da incorruptibilidade. Aí ele diz o quê? Ó? Onde está a morte, a tua vitória? Olha que lindo, né? Onde Glória a está, Deus. ó morte, o teu aguilhão? Aí ele vai falar de quê? Vai falar do período de transformação da igreja. E que o corpo, esse corpo que tem medo de descer para a terra, para a sepultura, será automaticamente arrebatado. E onde é que é revelada essa verdade? Através do profeta veterotestamentário chamado Enoque, que foi um da era patriarcal, através de Elias. Você sabe que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Elias, o Senhor o arrebatou, não é? São as duas figuras do Antigo Testamento que confirmam a verdade do arrebatamento da igreja, que Deus tomará. A palavra arrebatar no grego é arpadizo, significa tomar a força. E aí, pegou alguma coisa? Glória a Deus. Se não Pastor pegou, eu vou Marcelo. já ir. Perfeito. Amém, príncipe. Pastor Marcelo, a gente fazendo a seguinte analogia. Seguinte analogia não, o seguinte pensamento. Indo para o livro do Gênesis, da criação. E nós vamos voltar para o tema do Covid-19, que é o tema desse debate. Vamos lá. Quando Deus cria o homem, não foi para que o homem morresse, mas para o homem viver eternamente. Sim. O corpo, como o senhor bem falou, e ficou bastante claro, perfeito. Creio que nós estamos aprendendo muito com você hoje. Então, o corpo é terra, tem essência da terra, é pó. Mas Deus soprou o espírito, a vida. Isso. E a vida, o espírito, tem a essência de quem? De Deus. De Deus. Então, quando Deus nos cria o homem, não é para que o homem morresse, mas quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, que nós vamos ter a maior catástrofe da história da humanidade, que é o pecado original, o pecado ao qual todos nós temos
somos herdeiros desse pecado, daí surge todos os males. Daí começa, depois do pecado, da transgressão do homem, é que vai surgindo todos os males. Sim. Consequentemente, chegamos à Covid-19, certo? Consequência do pecado do homem, do erro do homem, pelo homem não obedecer, não obedecer aos mandamentos de Deus. Então, aí nós chegamos no Covid-19. Aí eu pergunto para o senhor agora, pastor, e para os amados ouvintes que estão ouvindo. Essa doença, Deus, todas as coisas, deixa eu ver se eu consigo elaborar bem essa pergunta aqui para o senhor. Todas as coisas só acontecem com a permissão de Deus, certo? Uhum. Essa Covid-19, esse coronavírus, é permissão de Deus? É Deus que está permitindo? É Deus querendo tratar o seu povo? Tem alguma... Ele pode chegar assim a alguma conclusão com relação a essa doença, a essa pandemia que nós estamos enfrentando hoje? Vamos lá. Eu sou muito polêmico nesse assunto, assim, no que diz respeito à vontade de Deus. Né? A vontade de Deus. Eu acredito, Said, que a vontade de Deus, ao longo de todo um tempo que nós estudamos e ouvimos nossos pastores, os pais na fé, nos admoestando sobre esse tema. A vontade de Deus. A vontade, por exemplo, que Deus quer para o homem. Nós chamamos de vontade diretiva, não é isso? A vontade que Deus não quer para o homem, mas que o homem faz. A vontade permissiva, é isso? Isso. Beleza. Porém, nós temos que também saber diferenciar essa expressão que eu vou aqui colocar diante do senhor. A vida, tá? Do nascimento até a morte do homem, seja ele o que morrer mais jovem, ou o que morrer mais tenro, ou o que morrer mais idoso, eu não quero entrar nesse mérito. Do 0 ano até o dia da sua morte. Sabe? A vida tem o que eu chamo de curso natural. Curso natural, e que, eu estou sendo bem enfático, e que nem todas as coisas têm a interferência de Deus. E aqui eu não estou tirando o mérito do Covid ter, sim, tá? A ação de Deus sobre a humanidade. Não, mas eu quero desassociar isso, né? Porque senão a gente começa a cair em alguns erros, né? E tem uma frase que eu gosto muito assim, ó, sobre a Bíblia, uma frase que eu levo para a minha vida que diz assim, ó: texto sem contexto é pretexto para heresia. Entende? Por exemplo, olha uma bobagem que criou-se no meio cristão e que ficou na cabeça do povo por muito tempo. Deixa eu te explicar uma bobagem aqui e me entenda a minha expressão, tá? Não é desrespeitando quem falou essa bobagem que eu vou acabar de dizer aqui agora. Por exemplo, Deus colocou o irmão na prova. Será que essa frase, ela adequa-se para Deus? Soberano? Eu preciso te provar para te conhecer? Deus sabe de tudo, meu amigo. Antes que palavra venha à boca, Deus já sabe. Davi foi categórico ao escrever o Salmo 139, quando ele diz assim, ó: sondas-me, Senhor, e me conhece. O original desse texto é que Deus conhece o homem por dentro, por fora e pelo lado do avesso. Agora tu imagina como Deus conhece o homem. Tá? Então, o que eu quero dizer a ti, a nós e a quem estiver ouvindo essa live, assistindo, né? A hipótese
Eu quero acreditar na hipótese. Eu não posso só atribuir tudo o que acontece, por exemplo, Said, a Deus. Lembra da frase também que a gente ouviu muito, dizendo assim, ó, a Bíblia diz, irmão, que não tem uma folha que cai de uma árvore se não for a vontade de Deus. Ainda diz que a Bíblia diz, sem a Bíblia dizer, para começo de conversa, entendeu? Querendo criar o mito de que tudo, todos os detalhes da vida, Deus, 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 Deus. Entenda, eu não estou tirando a soberania de Deus, não é isso. Ele interfere, ele faz, se ele quiser. Entenda? Porque senão eu vou cair. Exemplo, agora eu vou ser um pouco radical. Por exemplo, uma pessoa desajuizada pega uma moto aí, uma CB 500, se embriaga, ele sobe em cima dessa moto de forma desgovernada, de forma sem sabedoria, se taca num poste, bêbado, embriagado, e aí eu vou chorar no velório dele dizendo, oh, foi Deus que quis, chegou a hora dele. Isso é uma incoerência. Deus não quis nada daquilo. O que Deus quis para ele talvez fosse ser um pregador da palavra, não é? Ou se não fosse um pregador da palavra, mas ser um homem mais sucedido na sociedade e talvez morreu antes do tempo, não é verdade? Ou vamos lá, para uma outra incoerência. Uma mulher que aborta um filho, a criança nem culpa teve. Deus também permitiu ou quis que isso acontecesse? Aí é a pergunta que não quer calar. Então nós temos que ter só cuidado para nós não associarmos a vontade de Deus a todos os detalhes da vida terrestre. Me compreenda, me compreenda. Ele é inacessível, ele é soberano, sobre tudo ele sabe o que vai acontecer, o que já aconteceu, o que ainda está por vir, mas nem tudo ele interfere. Porque senão nós feriríamos o princípio do que nós chamamos de livre-arbítrio. Ou então livre-arbítrio não existe. Ou então a teoria calvinista estaria mais correta. De Deus mandar uns para o inferno, sentenciá-los, de Deus já Predestinado já, né? predestinados para o céu. Ah, como é que por que Deus, sabendo que o fulano vai para o inferno, por que permitiu nascer? Né? Tem todas essas questões. Né? Olha, você vê, ó, um assunto puxa o outro. Só para a gente voltar Então, para o tema, assim, pastor. Sim, conclua. Uhum. tá, mas só para fechar, o que eu quero dizer para ti é que pode sim, Deus está se utilizando disso para tratar com o globo terrestre, né? Especialmente os cristãos, né? Você pode ver aí que nesse momento aí, ó, em muitos lugares as igrejas fechadas, é crente se desviando, é crente abandonando Cristo, entendeu? E aí eu fico perguntando, uma pergunta que não quer calar, que Deus é esse que esse povo servia só se estivesse congregando? Que aí deixou de ir para a igreja uns meses, já estão por aí na cachaça, já tem pastor se descabelando, com medo de perder, com medo de perder. Eu acredito que o que os pastores deveriam fazer, sabe o que é, Said, nesse momento? É descansar em Deus. Por quê? Quem for ovelha, continuará sendo ovelha. Quem for trigo, continuará sendo trigo. Agora terão aqueles que se revelarão de fato quem sempre foram. Os bodes, né? Só O camuflado, né? joio, né? Então, assim, o pastor, os pastores de igreja têm que ficar tranquilo. Deus, o Senhor mostra quem é quem, né? Agora, os fracos na fé sempre irão existir. Nessa geração ou noutra, sempre irão existir os fracos na fé. Então, assim, pandemia, amém. Deus pode. Eu vou usar esse pejorativo aqui, tá? Deus pode sim, mas eu não posso afirmar. Não posso afirmar, até porque, se nós formos olhar à luz da Bíblia, a igreja ela não sofreria o dia
mal, né? Tanto é que nós somos os pré-tribulacionistas, do ponto de vista da doutrina da escatologia, nós acreditamos que a igreja não sofrerá os danos antes, como que eu posso dizer assim, o período da grande tribulação antes de ser arrebatado, entende? Então, assim, é uma crença, tá? Crença é crença, né? É aquilo que eu acredito que outras pessoas podem não acreditarem. Mas, assim, atribuir tudo a Deus, eu fico preocupado. Mas É, respeito quem pensa diferente de mim. com relação a isso, pastor, a gente tem visto muito, são profetadas, né? E, infelizmente, não vamos adentrar nesse assunto, mas o que nós vemos é muitos irmãos compartilhando esse tipo de profetadas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter como base a Bíblia, a palavra de Com Deus. certeza. Se nós não tivermos alicerçados nela, no Senhor Jesus, a nossa tendência para cair nesse tipo de profetada é maior. Então nós temos que ter cuidado com o que profetizam por aí, o que dizem por aí. Porque nem tudo que dizem por aí é amém, não. Nós temos que ter muito cuidado, procurar na Bíblia Sagrada o que a Bíblia diz sobre esse O determinado assunto. assunto. E com relação à vontade de Deus, como o senhor bem falou, sobre o livre arbítrio. Deus prometeu, olha só, Deus prometeu um filho para Abraão. Só que Abraão quis ajudar a Deus. A promessa de Deus era Isaac. Mas Abraão não soube esperar, nem Abraão e Sara soube esperar a promessa e quis ajudar a Deus. A consequência nós temos aí até o dia de hoje. Então, Sim. tem a vontade de Deus, mas também tem o livre-arbítrio. Vontade do homem, é verdade. Muitas das vezes, o que nós estamos passando pode ser, não vou dizer que é da vontade de Deus, mas pela permissão de Deus. Por tudo aquilo que nós, seres humanos, nós fizemos. Não estou dizendo que Deus está trazendo isso como um castigo para o povo, não sei. Um alerta para o povo, como muitos profetas estão dizendo aí, não sei. Mas eu creio que isso é da permissão de Deus, não porque Ele quer. Deus não quer que ninguém mate outra pessoa, Deus não quer que uma pessoa morra, não. A vontade de Deus é que a pessoa nasça, cresça, reproduza e morra. A lei natural. Mas, decorrente da transgressão do homem, do nosso pecado, como nós estamos lá em Gênesis 3, nós estamos vivendo essas consequências. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com o que dizem por aí, com o que pregam por aí. Nós temos que julgar a pessoa, nós temos que condenar a pessoa, criticar a pessoa, não. Mas nós temos que pegar aquilo que ela falou e analisarmos segundo o que diz as Escrituras. E com relação a isso, pastor, eu quero trazer uma pergunta agora para nós debatermos também. O senhor trouxe os pastores. Os pastores estão vivendo um momento difícil. Por quê? Isso é inédito. Nenhum pastor vivenciou isso. Nenhum pastor vivenciou isso. É a primeira vez que os pastores estão vivenciando isso. Então, é um fato inédito. Encontrei um irmão recentemente não, tem alguns dias já, que nós estávamos fazendo aqui o culto 2 vezes por semana, na quinta e no domingo. Então, nós fazíamos culto na quinta e no domingo com um número reduzido de irmãos, certo? Aí o irmão me fez a seguinte indagação. Irmão Said, nunca na história da igreja a igreja sofreu perseguição, mataram os apóstolos, a igreja sofreu, mas a igreja nunca fechou as portas. E por que hoje as igrejas estão de portas fechadas? Pois é. É até complicado, assim, do ponto de vista até histórico, né? Eu acredito que agora, nesse quesito, o Said, eu vou dar uma opinião própria, tá? Própria. E aí a interpretação é pessoal, sua. Said,
As igrejas, e aqui eu quero não generalizar, tá? Não generalizar. Mas na sua grande maioria, as igrejas, de certa forma, perderam, ao longo de anos, a sua essência do que é igreja. Isso é geral, tá? Aí agora eu posso dizer que é geral. Apesar disso ser local, especificamente, mas ela se torna geral, global, não é? A igreja de Jesus na Terra, ela findou perdendo algumas características, se você for avaliar ao longo dos primórdios da igreja primitiva. Vamos lá. Onde foi que começou a igreja? A igreja começou dentro dos lares, dentro das casas, nas visitações, no cuidado com o órfão, com a viúva, né? Se você perceber ali no princípio da instituição dos diáconos, ali em Atos dos Apóstolos, bem nos primeiros capítulos, os apóstolos dirimiram o princípio de eles se prepararem para pregar, e os diáconos eram quem iam servir as mesas dos necessitados, não é verdade? A igreja que tinha o que Pedro e João na Porta Formosa, né? Lembra? O coxo lá sentado, e quando Pedro e João olharam para ele pedindo esmola, disseram o quê? Não temos ouro e não temos prata, mas isso que nós temos, nós te damos em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E por muito tempo a igreja está vivendo ao contrário disso. A igreja tem ouro e prata e falta a essência do levanta e anda, dos milagres, das manifestações, né? Pastores brigando para saber qual o melhor templo que ele pastoreia do que o do colega, quanto rende cada igreja, não é verdade? Cristãos acomodados com as igrejas pomposas, com ar-condicionado, com estofados vermelhos, cadeiras de púlpitos mais parecendo com tronos do que propriamente um local onde os pastores se reúnem. Então, eu acredito, e isso aqui é uma opinião, que de alguma forma, sim, Deus está querendo trabalhar na vida dos pastores, na vida daqueles que dirigem a obra de Deus, e mostrando que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida, não é? O reino de Deus, lembra da igreja de João Batista no deserto? Um público que seguia o profeta maluco, com vestes de pele de camelo, comia gafanhoto com mel silvestre, não tinha adereços, porque deserto é lugar de quê? Deserto é lugar do sol escaldante durante o dia, à noite a temperatura baixa, abaixo de 0 graus Celsius, negativamente falando, mas o povo se interessava tanto por seguir João Batista que eles estavam despreocupados se tinha cadeira para assentar, porque de fato nem tinha, né? Interessante isso. Mas a Bíblia vai dizer, Said, que eles eram transformados pela palavra de João o Batista, o maior pregador neotestamentário que já houve, pregando as verdades do reino sem fazer arrodeios, que a mensagem era poderosa. Percebe que toda a mensagem que João Batista pregava no deserto da Judéia terminava com batismo nas águas. Metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. E detalhe, não eram nas sinagogas, não eram dentro dos templos, era no meio da simplicidade. Era no meio de um local, aparentemente o quê? Desfavorável para cultuar, não é? No meio dos perigos dos animais do deserto, né? Você sabe que o deserto era cheio de animais peçonhentos, mas as multidões seguiam João o Batista, né? Então, o que eu quero dizer para ti, e para nós, e para os internautas, é que a igreja tem que aprender essa lição.
tá? Que adorar a Deus, que servir a Deus, independe de templo, independe de motivações. Hoje as pessoas procuram igrejas que elas acham confortáveis para elas. Do banco acolchoado até a mensagem de fazer cócegas do seu futuro pastor. Infelizmente. Antigamente as pessoas ouviam a palavra e mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja porque não conseguem mais ouvir a sã doutrina. Não sei se contemplou a sua pergunta. Glória a Deus. Só para a gente trazer aqui também, trazer algumas considerações minhas, eu queria trazer aqui, você citou aqui a instituição dos diáconos, né? Atos capítulo 6, eu quero ler alguns versículos, do verso 1 ao verso 4. Diz assim, pastor Marcelo Internautas. Verso 1. E naqueles dias, multiplicando o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na administração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Olha essa palavra, serviço. Verso 4. Mas nós entregaremos continuamente a oração e a ministração da palavra. O que eu quero dizer com relação a esse texto aqui, já que a gente entrou nesse assunto? Os diáconos, a palavra diácono é literalmente serviçal. Tem congregações, tem igrejas que o diácono nem no púlpito senta. Fica ali embaixo para servir à igreja, aos irmãos. Então, hoje em dia, o que a gente vê, estou dizendo que não quero generalizar, mas alguns, quando são consagrados a diácono, já não querem mais fazer nada. Senta lá no púlpito, cruza as pernas e só quer ser servido. E não é bem assim que a gente sabe. Não é assim que a Bíblia diz. Mas eu quero entrar em outro ponto também, que no verso 4 diz que os discípulos nomearam esses diáconos para fazer o serviço, para cuidar das viúvas e dos órfãos. E eles iam perseverar o quê? Na oração e no ministério da palavra. Muitas igrejas, pastor Marcelo, podem até crescer numericamente, mas devido de vários fatores. Pode crescer devido a vários fatores. Pode usar a interatividade, iluminação e etc. e tal, que nós bem sabemos. Mas a gente bem sabe, alicerçado nesse texto de Atos 6, que essa igreja ela não cresce saudável. Porque no dia que essa igreja parar de usar esses artifícios, os irmãos vão fazer o quê? Ó? Uma igreja ela só cresce saudável, pastor Marcelo, através da oração e da ministração da palavra de Deus. E João Batista, por que o povo ia escutar João Batista? A mensagem de João Batista era para alimentar o ego? Era para dizer, não, você vai prosperar, você vai crescer? Não, era arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrepende, porque é chegado o reino dos céus. Está chegando aí um momento. Então a mensagem de João era essa. E a gente se pergunta muito, né, pastor Marcelo, entrando nesse tema também, por que em João 2, nas bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Eu vi uma ministração recentemente de um pastor amigo meu, pastor Luiz, quero até mandar um abraço para ele, que ele disse, sabe por quê, irmãos? Eu cheguei a essa conclusão, eu estudando, não sei se é, mas sabe por quê que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho? Porque ele podia fazer aos olhos humanos um milagre muito maior para começar o seu ministério, ou não? Mas ele começou transformando água em vinho. Por quê? Para mostrar que ele transforma. Ele transforma o mais vil pecador. Ele podia começar ressuscitando, movendo um monte para o outro, mas não. Ele começou para demonstrar que ele transforma. Em Mateus 1, 21, diz que ele vinha para perdoar pecados. O próprio João Batista vai dizer em João 1, 29, que ele é o Cordeiro de Deus que vem para perdoar o pecado do mundo. Então, a mensagem, a essência da igreja é essa. Ela tem que crescer na oração
através de joelho no chão e da ministração da genuína palavra de Deus. Arrependimento, salvação, é isso que está faltando nas nossas igrejas hoje. Aí outro tema, pastor Marcelo, que eu queria adentrar agora, é com relação a isso. A gente vê muita crítica na TV, na internet, dizendo o seguinte: aquele pastor que tanto falava em cura, em milagre, hoje está com a sua igreja fechada. Mas se Deus usa ele para curar, por que ele não está com a igreja aberta para receber essas pessoas com Covid-19 para curar elas? Agora foi, viu? Na verdade, assim, eu quero pontuar algo assim, Osaide. Na verdade, as igrejas, de fato, estão fechadas por determinação de lei, não é? Para assim, a gente começar, não é apenas um princípio de que o pastor, por voluntariedade, né, fechou a igreja. Eu quero acreditar, inclusive os pastores estão sofrendo, estão aqui no estado do Acre, né, inclusive tem aí uma pauta na Assembleia Legislativa do estado, né, deliberando aí que as igrejas abram e sejam consideradas como atividades emergenciais, para colocar pelo menos 30% dos cristãos, mas que a igreja não feche, né? Eu apoio isso, porque a igreja, querendo ou não, ainda é a porta de escape para a sociedade em muitos aspectos, entendeu? Mas, assim, para a gente detalhar isso, a gente tem só que lembrar que é uma questão estadual e municipal, né? Essa questão de as igrejas fecharem, né? Alguns estados apoiaram, outros não, né? Então não foi especificamente assim uma ideologia do pastor, nós vamos fechar, né? Porque vai encher de doente aqui, eu não sei. Não, não. Eu entendo que tem sim homens de Deus, que o coronavírus passa bem distante e é repreendido através do poder da palavra, né? Que a senha é Jesus, é a melhor senha para você ser usado para curar alguém, né? E assim, agora sim, eu vi aí uns cantores, né, na internet, bombardeando os pastores. Ah, pastores, por que vocês não botam a mão na cabeça do povo? Gente, a Bíblia nem sempre vai mostrar pessoas que foram curadas, né? Se você perceber aí, Jesus mesmo, Jesus, ele precisou ter seu ministério mais aflorado e precisou sair de Nazaré, porque ele não conseguiu operar tantas curas e milagres em Nazaré, que era a sua cidade de crescimento, né? Porque ele de nascimento mesmo, ele é de Belém de Judá, né? Mas assim, onde ele cresceu foi em Nazaré, Jesus de Nazaré, e ele não operou tanto milagre. Então, é normal, é porque assim, o homem sem Deus, o site, sempre vai querer perseguir o servo de Deus, tá? Sempre vai querer perseguir a igreja, sempre vai querer falar bobagem, sempre vai querer falar asneira, não é? E eu não posso dizer que os pastores não têm a unção de Deus para expulsar o coronavírus. Nós temos. E não é só os pastores, é a igreja de Jesus na terra. A Bíblia diz que o próprio Cristo nos deu poder e autoridade. Em meu nome, Jesus foi quem disse. Não foi o Bolsonaro, não foi o Lula, não foi a Dilma, foi Jesus quem disse. Em meu nome, vocês curarão os enfermos. Entendeu? Então, se as igrejas estivessem abertas, se não tivessem essas determinações, podia acreditar nos grandes milagres daqueles homens que se colocam na presença de Deus, sim, serão usados para curar as vidas do corpo físico. Não é só Covid, né? A gente tem aí inúmeras situações de pessoas que receberam curas de câncer, receberam curas físicas de cegueira, voltaram a andar, né? Eu tenho coisas marcadas fortes no meu ministério que eu conto assim com lágrimas nos olhos, tanta coisa que Deus fez, né? Então, na verdade, isso é mais uma forma de desses atores, cantores aí, querer se aparecer um pouco, sabe? Querer pisar um pouco em nós, querer falar mal dos homens que Deus escolheu, né? E é isso, eu acredito que é isso aí. É a velha e boa perseguição disfarçada, né? Com certeza. Pastor Marcelo, o senhor citou
com relação a Jesus. Jesus, Deus. E tem um texto em Mateus 13, o verso 58, que é perfeito, que diz o seguinte: e ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Se nós pegarmos a Bíblia, nesse ministério de Jesus, toda vez, a maioria das vezes que Jesus vai curar alguém, ele vai dizer o quê? A tua fé te salvou. Com A certeza. tua confiança te salvou. Então Deus só age onde há o quê? Fé. Fé. Se nós não tivermos fé, é impossível agir de Deus. Então Deus só age onde tem fé. Se a pessoa tem fé, Deus chega. E falando em milagres, a gente chegou no tema de milagres, eu mais do que ninguém posso bater aqui no peito e dizer que Jesus cura ainda hoje sim. Porque eu sou um milagre de Deus. Irmão, sabe que Deus já lhe usou para curar pessoas? Já. Mas eu sou a prova viva que Deus opera milagres. Porque eu, com 6 anos, tive um AVC, que talvez para a medicina, para o homem, não tivesse mais solução. Ou até tinha 2 caminhos, a morte ou a cadeira de rodas. Mas para a infelicidade do inimigo, para a raiva do inimigo, Deus me colocou hoje de pé. E hoje eu ando, e hoje eu prego, e hoje eu glorifico o nome do Senhor. Hoje eu sou uma prova viva que Deus ainda cura sim. Deus me curou, Deus tem me curado, Deus tem cuidado de mim, da minha casa, de uma forma impressionante. Eu não tenho nem palavra para dizer, pastor Marcelo. Quando eu tive esse AVC, e Deus já me deu essa vitória, Deus já me tirou da garra da morte, e ainda me tirou da cadeira de rodas, eu pensei que eu nunca poderia ter filhos devido a essa doença. E Deus me deu 2 bênçãos. Me deu o Theo e me deu Melina agora. Então, Deus opera milagres, sim, ainda hoje. Deus é um Deus de milagre. Ele não mudou, não. Ainda continua sendo o mesmo. Louvado seja o Senhor. É forte, hein? Marcelo. Pode falar. Não, eu tô falando assim, é muito forte, até porque você falando nisso aí, nesse problema que de alguma forma foi acometido quando você tinha 6 anos, eu sou seu primo e eu vi toda a sua história. A gente cresceu, né, no meio das suas dificuldades, quantas viagens a Brasília, Sara Kubitschek, e problema na perna, no pé, andando com bota, cadeira de roda. Talvez você não lembre, né? Você era muito criança, 6 anos, e eu mais velho que você, mas algumas vezes eu lembro assim como o ar que eu respiro, os dias que você ficou na prontoclínica, os primeiros dias, né? Eu te carregava no banheiro, você era bem pequeno, né? E você gostava muito de comer, Said, skinny. Eu lembro como fosse hoje, assim, sabe? Até eu me emociono em ver você. É um milagre, né? Um milagre vivo, assim. E eu não vou chorar, não, sabe? Porque, na verdade, a saudade é um prego, o coração é um martelo, viu? Mas eu quero dizer para você que o que mais eu me alegro não é nem pela tua cura, assim, sabe, Said? É pelo teu sucesso como cristão, sabe? Porque o que Deus tem de primazia na vida do homem é o nome dele escrito no céu, né? Louvado Então, seja a tua Deus. cura, né? A tua cura é sim, sempre será um reflexo de milagre para alguém ver e dizer, olha, Deus faz cura, Deus faz milagre, o Said é um milagre, mas a maior cura que Deus fez na sua vida foi lhe libertar, ele transformar nesse homem maravilhoso aí, um pai de uma esposa, pai de filhos abençoados, né? Um exímio pregador. Eu sempre acompanho aí quando você estava fazendo aí as tuas lives, né? Falando do amor de Deus, né? Então, assim, qual é a primazia de Deus na vida do homem? É perdoar os pecados dele, é levar ele para o céu, né? O homem pode ir todo cheio de mazela, mas se ele tiver a alma limpa, isso é o que importa diante de Deus, diante do Criador, né? E em nome de Jesus nós ainda vamos comemorar junto aí, ou em Natal ou no Acre, comendo uma picanha com Coca-Cola aí, pelas Em nome bênçãos de de Deus Jesus. na nossa vida, no nosso ministério, né? Quem sabe eu possa ir, final do ano aí, tiver as passagens baratas, ficar hospedado aí na tua casa,
né? Já está Comer aí reservado o quarto aqui. Eita, agora, comer um camarão aí, sabe? Levar meu violão para a gente bater um violão, cantar até a lágrima descer assim e ver Deus operar, né? Entendendo que Deus ele é bom, sabe, com as nossas vidas. E é isso. Glória a Deus. Mas diga lá, meu primo, tem mais alguma pergunta aí? Cansou ou falo Mas demais? nós vamos fazer mais uma pergunta aqui e nós vamos fazer tipo umas considerações finais. Mas eu não posso deixar Verdade. esse momento passar em branco, não, meu primo. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus mesmo. Aqui, quando eu estou, pela misericórdia de Deus, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. E eu vou dizer que toda aula não, mas quase toda aula, e os jovens já estão cansados de ouvir. Sempre gosto de mencionar você, sempre gosto de mencionar o Rodrigo, porque sempre ali nós três, indo para a igreja, sempre lhe acompanhei você pregando. Então, assim, eu tenho um carinho enorme, tenho um amor enorme por você, saiba disso. Sinto saudade de você, muito grande. Assim, eu tenho você assim como um cristão, assim, eu tenho você assim como uma referência, como um exemplo. Tenho um carinho muito grande por você. Onde eu vou, eu digo, Pastor Marcelo, assim, a pregação, assim, a eloquência, assim, você, assim, é excepcional. Eu sinto muita saudade de você, de toda, assim, e tudo que eu passei, assim, foi para ver, assim, o quão importante é a família. Quão importante foi você, assim, a família, nesse momento tão difícil que foi na época do meu AVC. Eu lembro de poucas coisas, até porque eu era criança, 6 anos de idade, então eu lembro de pouca coisa, mas só tenho a agradecer a Deus e louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, meu pastor, meu amigo, meu primo, e louvo a Deus pela vida da minha família. Sinto muita saudade de você, espero um dia que você venha aqui, espero um dia ir aí e estarmos confraternizando juntos, comendo aquela picanha, tomando aquela Coca-Cola, nos confraternizando como deve ser os irmãos, né? Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E com relação, eu vou parar, senão eu vou começar a chorar aqui, mas com relação ao milagre que Deus fez, você bem citou aí, é verdade, uma pessoa que recebeu um milagre, ela pode muito bem, não ir para o céu. Eu recebi meu milagre, mas passei muito tempo afastado de Deus, e eu me arrependo disso. Perdi muito tempo da minha vida longe dos caminhos do Senhor. Se Jesus voltasse naquele tempo, ou se eu morresse naquele tempo que eu estava afastado do Senhor, o que adiantaria? Era melhor ter ficado na cadeira de rodas e crente do que Deus ter me levado da cadeira de roda e eu ter morrido sem a salvação. Eu lembro até de uma passagem, pastor Marcelo, me permita esse tempo, que Jesus separa os 70. Manda os discípulos, vão e pregam. E eu tenho essa cena na minha cabeça que eu gosto sempre de pregar ela. Os discípulos voltam. E chega assim, eu imagino essa cena, eles voltando com o peito inchado, sabe? Cheio da razão, todo dizendo, Jesus, em teu nome, até os espíritos nos submete. Em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônio. Em teu nome nós curamos. Em teu nome fizemos isso, isso, isso. Aí eu imagino a cena o seguinte, Jesus rindo, né? Rindo deles assim, meus filhos, não vos alegrei por isso, mas antes vos alegrai por ter o vosso nome escrito no céu. Aleluia. Então, o maior milagre que eu e você, qualquer um pode receber, o maior milagre é o milagre da salvação. É ter o nosso nome escrito no livro da vida. Louvado seja o Senhor. Esse é o maior milagre que uma pessoa pode receber. Louvado seja Deus. Então, pastor Marcelo, eu sei que já tá conversa, mas eu gosto sempre de conversar com o senhor, que eu aprendo bastante com o senhor. Mas Amém. vamos lá concluir, né? Não tem nenhuma pergunta Amém. aqui dos amados ouvintes. Mas qual deve ser a atitude nossa, igreja, com relação a essa pandemia, pastor Marcelo? Para nós já irmos para o epílogo da nossa conversa, né, o desfecho, né, gente, assim, e Saide, os internautas, é continuar se cuidando, né, é continuar se cuidando, como mandam as determinações da OMS, perdão, Organização
Nacional de Saúde, né? Mundial, perdão. E só que assim também, o internauta, Said, a nossa confiança está em Deus, tá? Acima de todas as coisas, nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar, né? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Glória a O Deus. choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Então é isso. Da Covid não, é porque deu uma forçadinha na voz. Mas nós temos que entender que a nossa confiança é em Deus. Nós temos que fazer cumprir na nossa vida Salmos 4, verso 8. Em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Eu tenho que acreditar no sangue do Cordeiro que está marcado nos umbrais da porta da minha casa, da sua casa. Glória a E Deus. lá tem marca de sangue, o sangue de Jesus. Agora nós temos que entender que a nossa vida está na mão de Deus. Deus está no controle da nossa vida. E que Deus nos livre, o que nós podemos pedir. Que Deus nos livre e que venha nos cumprir na nossa vida Salmo 91, caia 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Todavia, se acontecer, entenda, Deus tem plano, Deus tem projeto, Deus tem propósito, não é? Deus tem milagre a fazer. Porque também não adianta a gente ficar amedrontado, sabe? Amordaçado, a vida segue, não é? E outra coisa, a Escritura sempre foi a maior revelação do que aconteceria. Nós não fomos pegos de surpresa. Talvez a sociedade foi pega de surpresa, quem não lê a Bíblia. Mas os crentes que lêem a Bíblia não foram pegos de surpresa. É mister que tudo aconteça, e disse Jesus, ainda não é o fim. Tá? Então eu quero deixar essa palavra, dizer o que disse o escritor aos Hebreus. Nós não somos daqueles que voltam, somos daqueles que prosseguem para a conservação da nossa alma. E ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Amém? Nós seremos tomados e arrebatados para o céu dos céus. Nós seremos as primícias do céu, como noiva do Cordeiro. Amém, meu primo? Então, é essa palavra que eu tenho para deixar. Vou mandar um abraço aí, um beijo no coração da sua família, tá bom? Que Deus abençoe. E vamos nos organizar para uma live melhor, para outros temas. Eu tenho aqueles temas guardados ainda, tá bom? Mas foi um prazer, uma satisfação inigualável conversar com vocês. Dar um cheiro nessa princesinha aí, que ela tá toda animada aí atrás de ti, né? Muito animada, né? E ela, muito animada, né? Então é isso, meu primo. Tá bom? Meu primo, quero agradecer a oportunidade de ter aqui esse bate-papo com você. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento. E vamos nos organizar para próximas lives, trazer aqueles temas lá que vai ser uma bênção. E aqui, Melina aqui estava assistindo o Pula-Pula da Aline Barros. Quando ela assiste, ela se anima logo. É uma bênção. Vai ser uma profeta. É uma bênção, minha filha. E para nós finalizarmos, quero deixar aqui meu agradecimento, dizer que eu tenho um carinho, já disse, eu tenho um carinho muito enorme por você, tenho você como referência, tenho um carinho, um amor muito grande por você, pastor Marcelo. Muito obrigado por este momento. E queria deixar aqui para os amados ouvintes, para os internautas, agradecer aqui a minha família, minha esposa. A gente arenga um pouquinho aqui, mas a gente é família, né? Entende? E toda família é assim, dizer que casamento que não tem briga, que não tem uma discussãozinha, porque são duas culturas diferentes que se unem, né? Então não é fácil, é a convivência.
Mas louvo a Deus pela vida dela. É a minha chatinha, mas eu amo muito. A vida dos meus filhos, a minha vida. Cuidado para A não vida pegar um dos cabo meus... de vassoura aí. Mas, pastor, eu queria deixar aqui só um versículo aqui do livro de Salmos, Salmo de número 20, o verso 7 vai dizer: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor. É bem verdade que o momento ao qual nós estamos passando é difícil. É bem verdade que o momento que nós estamos passando é complicado. Nunca ninguém passou na história. Nós estamos vivendo esse momento aqui, ele é histórico. Todos nós estamos vivendo pela primeira vez. Então nós temos que ter a nossa confiança no Senhor. E ainda que ela chegue, ainda que essa doença chegue, nós temos a certeza que um dia nós iremos morar no céu. Num céu onde não há dor, não há tristeza, não há doença nenhuma. E lá nós estaremos sentados à mesa, junto com o Senhor, que um dia veio a essa terra aqui e se entregou pelas nossas vidas. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Meu primo, meu pastor, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a você, ao seu filho, a toda a sua família. Quero dizer mais uma vez que estou morrendo de saudade. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Foi um prazer. Pai do Senhor, filhão. Deus abençoe. Pai do Senhor, meu pastor.